Olá pessoal, boa noite. Aqui é a psicanalista e terapeuta Andresângela Xavier. Estou aqui hoje para realizar mais uma live terapia com vocês, no intuito de promover saúde, qualidade de vida e bem-estar. Esse é o lema do Espaço Terapêutico Bem Viver. Essa é a nossa missão. E eu já te convido a convidar outras pessoas para estarem aqui conosco nessa noite, fazendo parte dessa live, participando, comentando, compartilhando, enviando as suas dúvidas. Eu já vou chamar aqui as nossas duas gigantes, as nossas duas convidadas. O tema da live dessa noite é: lugar de mulher é onde ela quiser? O que você tem a dizer sobre isso? Você acha que é a mulher quem decide que lugar ela deve estar? Qualquer lugar é lugar para a mulher estar? Você está onde você gostaria? Ou você ainda sente que o lugar que você ocupa não é ainda o lugar que você deveria estar? Qual lugar você gostaria de estar? Você tem essa dúvida que nós podemos e fazemos fazer todas as coisas? Você acredita mesmo que homens e mulheres são de fato iguais no sentido de, não no sentido físico, mas no sentido emocional, no sentido interno, mental? O que você acha sobre isso? Então é sobre isso que nós iremos falar nessa noite. Enquanto as nossas duas queridas não chegam, eu vou aqui passando algumas informações para vocês. Nós quem? Andréia Mushi e eu temos um grupo de WhatsApp terapêutico chamado O Resgate da Autoestima. Nós estamos na segunda temporada desse grupo. Esse grupo é o 2.0, autocuidado e amor próprio. Durante 30 dias, do dia 16 de março até o dia 16 de abril, nós iremos colocar dicas, orientações de como você pode se cuidar melhor, como você pode exercer esse autocuidado, até porque não tem condições de você dizer que se ama se você não se cuida, porque o amor próprio caminha com o autocuidado. Uma pessoa que diz que se ama, mas que ela não se cuida, ela não está falando uma verdade, ela não está vivendo uma verdade. Talvez é o que ela acredita, o que ela acha, mas quando ela vai colocar em prática, ela não consegue viver aquilo que ela fala. Então, se você diz que se ama, mas você não se cuida, você tá aí com amor pendente com você mesmo. E às vezes a gente tira tempo para cuidar de tantas pessoas, a gente se envolve em tantas causas. Inclusive nesse tempo presente, as mulheres têm adoecido porque elas tentam executar 1001 funções. Ela se envolve em coisas que não deveria, ela tenta resolver as questões de todo, e quando é para fazer por ela mesma, ela está cansada, sem dinheiro, sobrecarregada, sem disposição e às vezes sem saúde. Então, mulheres, o que vocês têm a dizer a respeito disso? Eu costumo perceber que nós temos o hábito de, às vezes, reclamar das situações, daquilo que nós estamos vivendo, mas nós não fazemos nada a respeito daquilo que a gente reclama. E eu fiz até um videozinho, um convite ontem, né, e deu super certo, questionando isso mesmo. Qual é a sua responsabilidade dentro da desordem que você se queixa? Porque reclamar, mulheres, não resolve. Você precisa fazer alguma coisa por você. E pode ser que a gente passe uma vida inteira esperando que o pai, a mãe valide, o marido, os filhos, líderes religiosos, o patrão, a amiga, o vizinho. Nós precisamos ser os primeiros a nos valorizarmos. Se nós não fizermos isso por nós mesmos, é até cruel da nossa parte esperar que alguém faça isso. Você precisa saber qual é o seu valor. Eu preciso saber qual é o meu valor. A gente não pode ficar dependente da validação dos outros. Então, se você quer sair dessa posição de vítima, se você acha justo fazer alguma coisa por você porque você reconhece que você não tem feito e você merece, e só quem pode fazer isso por você é você mesmo, eu te convido a entrar em contato conosco.
com o Espaço Terapêutico Bem Viver, ou com a Andréia, ou comigo, venha se informar mais e fazer parte desse grupo. Tá legal? Eleude já chegou, já vou chamá-la. Outra coisa, também quero convidá-los para a nossa terapia em grupo. Olha, a gente tem o grupo de WhatsApp terapêutico e também somos responsáveis pela terapia em grupo. A terapia em grupo, nós vamos agora ter a 13ª edição. E o tema desse mês de março é autocobrança. Vai ser no dia 21 de março, às 19h30, no Espaço Terapêutico Bem Viver. Todos os valores que nós cobramos para realizar esses trabalhos são valores simbólicos. Nós temos competência, nós temos ciência, ou melhor, a gente tem ciência da competência que nós temos. A gente sabe o valor que nós colocamos e agregamos no nosso serviço. Quando eu falo valor, não é preço, é valor no sentido de entrega. Aquilo que a gente faz, a gente procura fazer bem feito. A gente sabe que a gente cobra um valor simbólico. Não precisa ficar com medo, eu não vou nem entrar em contato porque eu não sei quanto que é. Não precisa disso. A nossa querida Ana já chegou aqui, tá dando boa noite. Boa noite, querida. A Ana é uma das participantes do grupo de WhatsApp terapêutico. Agora, você que quer participar da terapia em grupo, dia 21 às 19h30, precisa se inscrever, ainda temos vagas, e nós falaremos sobre autocobrança. Se você é uma pessoa muito crítica, muito autocrítica, que tem muita autocobrança, dificilmente você vai conseguir romper naquilo que você precisa, porque você é a primeira a se criticar. E aí entra junto a autocobrança, a procrastinação, e tudo isso está alinhado com quem? De mãozinhas dadas com quem? Com a baixa autoestima. Beijão, Ana. Então, quem sou eu? Eu já me apresentei. Eu me chamo Andrêsangela Xavier. Eu tenho algumas formações na área da terapia, eu tenho auxiliado casais, eu tenho auxiliado famílias, eu tenho atendido mulheres e homens, alguns jovens. Eu não atendo criança na idade cronológica, mas eu atendo todos os adultos e todos nós temos uma criança interior. Então, talvez não tenha uma idade emocional adulta, uma idade infantil. E assim, a gente é muito adulto para pagar conta. Mas para resolver algumas questões, nós, e aí eu falo todos nós, inclusive eu, temos algumas atitudes infantis. Então, você que sabe que terapia não é coisa de maluco, você que não tem preconceito, você que não é religioso, você que reconhece que precisa fazer alguma coisa por você, entre em contato conosco, tá bom? Então, vamos lá. Vou estar chamando a nossa querida Eleude Drielli. Beijos para você também, ó. Aproveita para compartilhar aí com as filhas, com as amigas, com as irmãs da igreja, com as amigas de trabalho. Chama geral e vem para cá. Bem-vinda, querida Eleudes. Muito obrigada, boa noite. Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Vou me ajeitar aqui porque você entrou na parte do meu vídeo aqui e aí ficou só da minha testa para baixo. Também não precisa tanto, né? É necessário ver aqui meu rosto, não me maquiei à toa, não é verdade? Verdade. Para mim, você não está aparecendo, eu só tô me vendo. Tá bom, mas eu lhe vejo e lhe ouço. Não estou como o Jó, hein? Não te Tá. pode ouvir falar. Eu te conheço de pertinho, sei da sua competência também como profissional, mas eu gostaria que as outras pessoas também te conhecessem. E não, Ana, terapia não é para quem é maluco e não é para ficar maluco. Você está certíssima. Vem com a gente. Eleude, por favor. Para me apresentar? Sim. Então, eu me chamo Eleude Drielli, sou psicanalista clínico, sou mãe, né? Sou esposa, sou serva do Deus vivo. Também sou terapeuta sexual, estou fazendo aí uma especialização em sexologia clínica. Também sou terapeuta infantil, atendo crianças. Eu falo crianças, né? Mas já é adolescente. É crianças a partir de 13 anos de idade. Então já está aí indo para a adolescência. E estou finalizando uma especialização em inteligência emocional para poder conseguir ter um olhar mais holístico, né? Um olhar mais multidisciplinar. Quando a gente vai falar sobre uma mulher, um homem, um adolescente, né? Conseguir olhar ele por todas as áreas e necessidades que esse ser humano possa ter.
Sim, é interessante você falar sobre a sua formação, aquilo que você já tem buscado como conhecimento para agregar. E nós temos por hábito, né? Nós, psicanalistas, temos por hábito, depois da formação, fazer um curso. Às vezes mal respira, já está fazendo outro. Por quê? Porque o ser humano, nós, cada um é um universo. E cada um tem uma história. A gente não pode ir totalmente leiga e crua diante de outro ser humano a fim apenas de marcar um ponto, de levar um dinheiro para casa, não. A gente tem que ter seriedade com aquilo que a gente faz. É por isso que a gente sempre está buscando conhecimento. Na verdade, Eleud, Verdade, verdade. Porque a gente pode mulher, falar. bem passado, né? Feliz Dia das Mulheres para você, bem passado, ó. Feliz Dia das Mulheres para todas nós, né? Gisele Couto entrou aí, Cleide Nunes também, sejam todas bem-vindas, fiquem à vontade para comentar, para compartilhar. E hoje o tema da nossa live é lugar de mulher é onde ela quiser? É uma pergunta, né? E vocês que já estão aí conosco, o que, que vocês têm a dizer sobre isso? Vocês acham que lugar de mulher é onde ela quiser? Agora, Eleus, vamos começar as nossas bate-volta? Daqui a pouco chegando também, aí ela vai estar pedindo acesso aqui para entrar na live e a gente concede esse espaço para ela, ela se apresenta e a gente dá continuidade. Até porque tem a questão que você compartilhou também, e pode ser que você precise se ausentar, né? Sim. Então, vamos lá. Eleudes, eu ouço muito, sempre ouvi, tá? Não é conversa de sala de atendimento, não. Até mesmo no ambiente familiar. E eu cresci, às vezes, falando sobre isso. Eu não vim de um lar evangélico, então eu repetia, né, essa fala. E eu ouvia muito dizer que os direitos das mulheres eram os mesmos que os homens, que as mulheres podiam fazer as mesmas coisas que os homens, tanto no sentido trabalhístico, como no sentido de lei mesmo, como no sentido físico. Eu vou começar falando qual é o meu pensamento sobre isso hoje, porque eu quero começar te perguntando: tem diferença entre homens e mulheres? E quais as diferenças centrais? No sentido físico, emocional e hormonal. Sim. Muito boa essa sua fala, Andresângela, porque eu também já ouvi isso muito, né, no meu meio de convivência, mas essa é uma fala bem recente, né, de que a mulher e os homens têm direitos iguais. Porque se a gente for conversar com pessoas mais antigas, ou se a gente for até vendo um filme, né, um filme mais antigo, a gente vai perceber que tem acontecendo uma mudança, né? Uma mudança histórica aí no poder feminino, no poder de se posicionar, no poder de ser socialmente alguma coisa, no poder de da distribuição dos papéis, tem havido uma mudança aí, social em relação aos direitos das mulheres, aos deveres também, obviamente. Então, essa fala que você trouxe é uma fala também que esteve dentro da minha jornada de vida, né, no meu meio social, por conta da nossa geração, né, da nossa vivência que é mais recente, de que a mulher tem os direitos iguais aos dos homens. Mas respondendo à sua pergunta, né, se há uma diferença entre homens e mulheres, sim, há diferenças entre homens e mulheres, e de antemão eu já digo que a maior parte dos nossos problemas hoje, como mulher, problemas emocionais, eu diria, estão sendo gerados justamente por essa corrida desenfreada por uma igualdade. Uma igualdade essa que, no meu ponto de vista, nunca vai ser alcançada, porque homens e mulheres são diferentes. Tem até umas imagens que circulam muito na internet, né, mostrando como a corrida entre homens e mulheres é desigual no sucesso, né, na carreira profissional. Não sei se você já viu, Andresângela, aquela imagem onde o homem lá de terno e gravata na corrida de obstáculos para ele chegar no sucesso profissional, ele tem alguns obstáculos ali pontuais. Mas a mulher, nessa mesma corrida do sucesso profissional, ela tem que superar os obstáculos de ter casa, todas as tarefas domésticas para fazer,
o cuidado com o lar, os filhos, as preocupações e todas as questões que envolvem as responsabilidades sociais que uma mulher tem, para que ela precisa vencer tudo isso para ela alcançar o mesmo sucesso profissional. Você já viu essa imagem, Andresângela? Já assim, né? E algumas até falam que tem a mesma carga horária, exercem a mesma profissão, né? Mas na hora de receber o salário, não é a mesma coisa. Os homens ainda ganham mais, fazendo a mesma Sim, coisa. Agora, sim, você algo interessante, porque apesar de nós irmos para o mercado de trabalho, eu tiro até por experiência própria mesmo, falo de mim. Hoje eu faço parte do mercado de trabalho, apesar de não ser uma CLT. A gente está trabalhando, né? uhum, Mas a gente às vezes tem que sair de casa, deixar a casa arrumada e a comida pronta. Ou quando chegar, fazer isso também. No meu caso, eu tenho 3 filhas. As 2 mais velhas já ajudam de forma mais assertiva, mais incisiva nas tarefas do lar. Mas ainda assim tem coisas que a gente sabe que precisa de uma mão nossa, né? Que tem um sim, jeito diferente, um jeito mais maduro para poder fazer. E quem é uma mãe que tem uma certa maturidade, que está sendo curada dos seus traumas, nunca vai deixar tudo para os seus filhos fazerem. Vai ser uma divisão de tarefa. Então a gente sai para o mercado de trabalho, mas a gente continua sendo esposa, sendo mãe. Algumas continuam com seus ministérios na igreja, né? E com as tarefas de sim, casa. E aí não sobra tempo para essa mulher ser simplesmente mulher, Eleus. sim, sim. E isso traz uma sobrecarga mental e emocional muito grande que a gente provavelmente vai falar mais para frente, porque não há igualdade nessa corrida, né? Não há equidade, porque é uma sobrecarga muito grande que a gente tem colocado sobre nós mesmas dentro desse processo. Porque a gente tem buscado essa igualdade de gênero. A gente tem colocado os homens de uma forma inferior, né? Tipo, você é desnecessário, eu não preciso de você, eu dou conta sozinha, eu sou Mulher Maravilha, eu posso tudo, eu faço tudo. E aí você corre, quer ter todo aquele sucesso profissional, quer ter tudo, mas você também quer ser mãe, você quer ter vários filhos, você quer ter uma família grande, você quer também tá linda e maravilhosa, você quer estar com shape definido, você quer estar com a dieta em dia, você quer estar passeando, você quer estar curtindo a vida, você quer estar estudando, você quer... é muita coisa, a gente não dá conta. E aí quem começa a sofrer é o nosso psiquismo, a gente começa a ficar muito estressada. E o índice de mulheres que estão passando aí por estados de estresse é alarmante. Então, dentre as características que você me perguntou entre homens e mulheres, a gente primeiramente pode citar a característica física. Homens, fisiologicamente, são mais musculosos, né? O corpo dele tem mais massa muscular, o homem é mais voltado para a parte física, da força. Enquanto que as mulheres, elas têm mais acúmulo de tecido adiposo, as mulheres, ela têm mais gordura no seu corpo. Fala o E... Oi? popular. Quer falar? Fala a linguagem popular. Tecido adiposo, mulher. Gordura, gordura. Isso, naturalmente, tá? A gente Fisiologicamente. nem Oi? pediu e tem. Não entendi. A gente nem pediu e já tem, já nasce, é nosso. Sim, sabe por quê, Andresângela? Deus é muito perfeito. O nosso corpo, ele foi preparado para acolher, né? O sinônimo, meio que um sinônimo que está intrínseco numa mulher é o amor, o acolhimento. É o que se espera de uma mulher. E esse calor, esse acolhimento, esse amor, essa ocitocina, ela vem em tecido adiposo também. Por quê? Porque o nosso corpo ele vai ao longo da vida se preparando para gerar outra vida. E essa outra vida ela precisa ficar bem resguardada dentro de nós. É como se Por isso que... fosse um Oi? elevo, como se fôssemos um ninho. Isso aí. E o ninho precisa ser acolhedor. E o que traz esse acolhimento dentro do nosso corpo? Por isso que o maior acúmulo dessa gordura é na região dos quadris e das coxas, para que essa
região fique cada vez mais propícia quando vir a fase de gravidez, que você vai estar ali gerando uma nova vida. Então, a nossa função, né, na sociedade, assim, eu digo uma função, não estou falando de funções assim, a área de trabalho, essas coisas, estou falando de uma função fisiológica, digamos assim. Natural. Que a gente isso, natural, que a gente nasce com isso. É de trazer esse acolhimento. E o nosso corpo, ele naturalmente, ao longo da vida, ele vai sendo preparado para essa fase de gerar novas vidas. Então, a gente automaticamente, por a gente estar ligada mais essa parte do acolhimento, a gente gera muito mais ocitocina do que os homens. E a gente, por conta de gerar mais ocitocina e ter naturalmente esse acúmulo de gordura, a gente se torna esse ambiente acolhedor para gerar uma nova vida, diferente do homem, que ele tem menos gordura, ele tem mais músculos, então o homem ele fica mais preparado para um embate, para um combate, ele tem uma estrutura para proteção, para zelo. Então, enquanto o papel da mulher ali dentro do lar é mais esse acolher, esse amar, esse calor, né? Eu gosto de dizer, falar muito uma frase que eu também escuto muito ela, que uma mulher é capaz de transformar uma casa em um lar. Porque nem toda casa é um lar, né? Só uma verdadeira mulher é capaz de transformar uma casa em um lar. E é sobre isso. Nós temos essa capacidade, com esse amor e com esse acolhimento, de transformar 4 paredes em um lar. E o homem, ele não tem essa capacidade. A capacidade e o papel principal do homem nessa relação é proteger, é prover. Por isso que ele tem os músculos, por isso que ele tem a força, por isso que ele tem a agilidade, a rapidez, a racionalidade. Então, basicamente, né, nessa parte corporal, a gente tem essa diferença entre homem e mulher. E a gente também tem a diferença na questão do sistema reprodutivo, como eu estou falando, que é a parte de que o corpo da mulher, ele tem um útero, ele tem ovários, a mulher tem a menstruação, isso tudo leva a gerar uma nova vida. Enquanto que os homens, eles têm ali o testículo, a próstata, eles produzem espermatozoides, e também para propiciar essa nova vida. Mas cada um tem o seu papel. Então, só começando a falar pela parte fisiológica, a gente já vê que há uma diferença enorme entre homens e mulheres. Não para que haja uma competição, mas sim para que haja um complemento e uma fusão entre eles, porque não tem nenhum homem que pode dizer que não precisa de uma mulher e não tem nenhuma mulher que possa dizer que não precisa de um homem. Ambos precisam um do outro e juntos eles fazem algo simples se tornar algo magnífico, né? O exemplo de gerar uma nova vida. A gente também tem aí as diferenças hormonais, que no caso dos homens, eles produzem muito mais testosterona, que é responsável aí pela produção dos músculos também, na produção do espermatozoide, o desejo sexual. Então, por isso os homens, às vezes, a gente recebe muito essas perguntas, a gente vê muito essas perguntas sobre a questão do desejo e libido sexual dos homens. Releu, descongelou aqui para mim. Tá me ouvindo? Agora Tá me ouvindo? deu uma congelada, mas já voltou. Pode dar continuidade. A gente parou na parte que você falou que os homens têm mais desejos sexuais do que a mulher. Isso, então, acontece de muitas pessoas fazerem essa pergunta: por que os homens têm mais desejo sexual do que as mulheres? E a resposta está na testosterona, que é um hormônio que se produz em maior quantidade nos homens do que nas mulheres. Então, naturalmente, fisiologicamente, os homens produzem muito mais testosterona que as mulheres, e isso é um dos motivos. É claro que quando a gente fala de desejo sexual, tem vários fatores envolvidos, mas esse é um dos motivos. A gente também tem a questão do hormônio estrogênio e progesterona, que eles são predominantes nas mulheres. E esse hormônio, ele é responsável pela distribuição dessa gordura, desse tecido adiposo que tem em maior predominância nas mulheres. E ele também é responsável no processo da menstruação, da ovulação. Então, é um hormônio que está mais presente nas mulheres. A gente também tem a questão da ocitocina, que, como eu falei anteriormente,
ele também é mais presente nas mulheres, porque a ocitocina é um hormônio relacionado ali à parte do vínculo afetivo, da empatia e desse instinto materno. Como diferença também que a gente tem entre homens e mulheres, a gente tem também as diferenças emocionais e psicológicas. Na parte da regulação hormonal, regulação emocional, a gente tem a diferença de que as mulheres elas costumam ser mais tranquilas, digamos assim, mais calmas. E aí eu falo isso, gente, não é uma regra, tá? A gente sabe que Oi? Toda regra tem as suas exceções, cada ser humano é um ser humano. Sim. E aí entra também as personalidades que também vai comandar aí, né? Sim. A questão que você falou dos homens produzirem mais testosterona, me corrija aí, minha amiga. Fala aí. Os homens produzem mais testosterona e as mulheres mais estrogênio e progesterona. Mas se a estrutura de personalidade desse homem for histérica, ele já pode não ter tanto desejo sexual assim, então ainda tem essas partes que implicam. Por isso que é bom a gente falar que tem as suas exceções. Sim. Não é, sim. Né? Quando não foge muito à regra, é desse jeito. Homem mais esposo e tudo mais. Mas quando homem com uma personalidade histérica, o negócio já não flui da forma que deveria. Mas diga. Então, aí, como a gente está falando aqui, tem as exceções, né? Mas, na maioria das vezes, na maioria dos casos, a gente encontra esses padrões. Então, na questão da regulação emocional, a maioria das mulheres, elas costumam ser mais empáticas, elas se comunicam mais com os seus sentimentos, elas têm mais facilidades em expressar os seus sentimentos, dizer o que elas sentem. Já os homens, eles têm mais dificuldades nessa área, até por uma questão social, né? Porque como o homem, a imagem do homem está muito vinculada a essa imagem do cara que é forte, né? O cara que não se abala com nada, o homem não pode se envolver com essa parte do sentimentalismo, e não é porque ele não tenha sentimentos, muito pelo contrário, eles têm sim sentimentos, mas às vezes por conta dessa construção, dessa educação, dessa parte social, ele acaba reprimindo muito essas emoções e acaba que ele pode ter algumas dificuldades nessa parte de uma regulação emocional. Aí a gente tem também essa diferença entre homens e mulheres. Em relação à reação ao estresse, os homens têm uma tendência maior quando estão numa situação de estresse, eles têm a tendência maior de adotar uma postura de luta ou fuga. Então, os homens, eles costumam ser mais reativos. É claro que toda regra é a sua exceção, mas eles costumam ir mais por confronto, ir mais para o embate, né? Evitar ficar muito passivo numa situação de confronto. Já as mulheres têm uma resposta mais para o lado do cuidado, do zelo, da preocupação devido à incidência dessa ocitocina em maior quantidade no organismo dela do que no organismo dos homens. Quanto ao processamento de emoções, as mulheres, elas são muito sensíveis, né, à linguagem, né, e elas têm uma percepção muito grande da linguagem não verbal. Então, é muito comum a gente ouvir, né, comentários sobre as mulheres falando assim, nossa, eu consigo ler nas entrelinhas, eu consigo perceber coisas, eu sinto o cheiro da coisa antes mesmo da coisa acontecer. Mas por que disso? E isso é uma habilidade natural das mulheres. Então, as mulheres têm essa capacidade de percepção do subjetivo muito maior. Então, isso é uma característica específica das mulheres. Já os homens, como eles são mais racionais, eles não têm muito dessa capacidade. Os homens, eles olham mais os fatos, né, o concreto. Já a mulher, ela olha aquele subjetivo. Então, basicamente, essas são algumas das diferenças que a gente tem aí naturalmente entre homens e mulheres.
e essas diferenças estão todas dentro de nós e elas vão percorrer junto com a gente toda a nossa jornada de vida, seja ela na vida pessoal, seja ela na vida do trabalho, na criação dos filhos, enfim. Vai estar com a gente em todo momento. Não tem como fugir dessa verdade, né, Eliud? Você estava falando para eu não me esquecer. Quando eu casei no religioso, o pastor que fez a cerimônia, ele trouxe aquela passagem, né, que diz que o homem precisa amar a mulher na mesma forma que Cristo amou a igreja. Por que falou isso? Porque ele disse que essa orientação foi dada aos homens, porque a mulher já ama. Verdade. É verdade. A mulher ela já tem mais essa ocitocina. Então ela já ama, já é o natural dela. A nós cabe a submissão a ele, sim, o amor de entrega, né? Sim, sim. E aí, muito bem colocado. Isso eu me lembrei dele dizendo, por que não para as mulheres essa orientação? Porque a mulher, ela já ama, e é uma verdade. Agora, eu já ouvi algumas pessoas falando, assim, eu vi, fulana tá trabalhando, tá bem, tá solteira, ela não quer compromisso com ninguém, não. Porque agora ela tá bem empregada, então ela não precisa mais de homem para nada. É tipo assim, tá trabalhando, tá tudo bem, pra quê? Homem na vida dela. Via essa fala também, né? A gente vai vendo como é que a sociedade vai sendo construída e desconstruída, né, ao longo do tempo, e o pensamento. Por isso os relacionamentos tão fluidos, né? Tão sem base sólida e que começa e termina por motivos muito banais. Sim. Aí, Leudes, sobre isso, alguma coisa para comentar? Não, só um acréscimo aí ao que você colocou, que foi muito, muito interessante essa colocação que você botou da questão do casamento, né, do que o pastor fala, do que está na Bíblia. E aí quando você falou assim, por que essa orientação para os homens amar e não para as mulheres? Porque a mulher já, naturalmente, já amam, né, por ter essa ocitocina, né? E eu também lembrei de uma coisa que eu também já escutei muito falar, que aqui na Terra, o amor que a gente que mais se assemelha ao amor de Deus é o amor de uma mãe por um filho. Então eu me lembrei disso também, que por quê, né? Porque essa mulher, ela inundada dessa ocitocina, ela vai amar incondicionalmente essa criança, né? Esse filho. E a gente tem como se fosse eu esqueci a palavra, mas como se fosse assim, um resquíciozinho, né, da percepção do que é o amor de Deus pela gente. Sim, verdade. E assim, a mãe, ela vai, né? Não que alguns pais não façam isso, mas ela vai até o fim. Ela se doa, tá sempre ali, ela fala mais de uma vez, né? E é isso. Não tem pra onde correr, essa é a verdade. Agora, às vezes a gente ouve algumas pessoas falando que precisariam de mais do que 24 horas por dia para fazer tudo aquilo que precisa, não é verdade? Sim. Porque 24 horas tem se tornado pouco. A gente percebe uma falta de gerência do nosso tempo, né, de administração do nosso tempo presente, agora mais do que... Porque eu penso assim, que cada tempo, cada geração tem a sua demanda, cada século tem a sua demanda. Mas agora parece que nós temos uma necessidade desenfreada de estar envolvido em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Já quero dar boa noite aqui ao Café com Propósito, que chegou aqui. Também chegou aqui a Manu Gouveia, boa noite, sejam bem-vindas. E aí, dentro dessa fala, eu quero te fazer uma pergunta. A mulher, ela tem a capacidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Isso daí é até colocado como uma qualidade feminina. Tem as suas consequências na saúde emocional e física. E quais são essas consequências? A sobrecarga feminina. Fala sobre isso, Eleude, sobre a sobrecarga feminina, o que é, o que causa e como identificar e o que fazer. Sim. Sobre isso,
É uma situação até bem delicada, porque isso vem sendo construído, né, socialmente, de que nós mulheres nos tornamos mulheres maravilha, né? Mulheres capazes de tudo, com 1 milhão de braços e, como você bem colocou, nós temos a habilidade de exercer várias funções ao mesmo tempo, fazer várias coisas. E de fato, né, quando a gente se coloca para fazer muitas coisas ao mesmo tempo, na maioria das vezes a gente dá conta. Mas como você falou, tem um preço. Para tudo tem um preço. A gente pode sim dar conta de fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Mas a conta vai chegar para a gente depois. O preço de ter que fazer tudo e de dar conta de tudo e de querer fazer tudo perfeitamente do nosso jeito, a gente vai ter que pagar essa conta depois. E o que está acontecendo é que muitas mulheres hoje, no século XXI, estão começando a pagar essa conta. Esse débito está sendo colocado lá na conta delas, na conta da vida delas, e essas mulheres estão extremamente estressadas, tendo crises de ansiedade, depressão, sobrecarregadas, exauridas, desgastadas por conta da sobrecarga física, mental e emocional que elas estão nesse momento, porque elas têm que dar conta de tudo. Essas mulheres, elas têm um acúmulo de papéis. Elas têm que ser mãe, elas têm que ser dona de casa, ela tem que ser uma esposa dedicada e presente para esse marido. Ela tem que ser... E aí, quando você olha cada um desses papéis, eles têm muitos desdobramentos por dentro. Porque às vezes a gente só cita assim, é isso. Não, mas quando você vai olhar dentro da cabeça de uma mulher, cada um desses papéis, eles têm muitos outros desdobramentos. Exemplo, preocupação com os filhos. Essa mulher, ela está preocupada se ela está dando uma educação de qualidade, se ela está sendo presente, se ela está instruindo, se ela está passando a informação, se ela está sendo exemplo, se ela está passando o amor, tá cuidando, está zelando, fora as outras coisas que são necessárias de serem feitas. Então, é a comida todo dia, é o banho, é a vestimenta que a gente precisa entregar ali, dar para aquela criança. Quando a criança está doente, essa mãe fica sobrecarregada porque tem que acordar, é remédio de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas. Então essa mãe acorda várias vezes durante o dia e a noite. E se essa mãe for muito zelosa e preocupada, ela acorda várias vezes para ver se essa criança está coberta, se a febre cessou, se a hora do remédio... Oi? Tá respirando. Se está respirando. Então, essa mulher nem dorme às vezes de tanta preocupação com esses filhos, com essas crianças. É a preocupação com o dever de casa, quando chega da escola, quando está na fase dos amigos, está saindo, está indo ter amigo, é isso, é aquilo. Enfim, quando a gente fala de cuidados com os filhos, a gente tem inúmeros desdobramentos por baixo que a gente vai ver essa mulher extremamente preocupada, às vezes ansiosa e estressada. Quando a gente fala de relacionamento, essa mulher está preocupada com o marido dela, mas ela está preocupada porque ela está cansada demais, estressada, sobrecarregada, e ela não está conseguindo ser uma mulher ativa sexualmente dentro do lar dela. Essa mulher nem consegue pensar em sexo de tanta atividade, de tanto cansaço, de tanta sobrecarga, de tanto acúmulo de papéis. Então essa mulher não consegue pensar em sexo. E se você não pensa em sexo, você não tem desejo. Se você não tem desejo, você não faz. Então, ou é aquela mulher que se nega ao marido com grande frequência, ou é aquela mulher que se submete a uma relação sexual sem vontade. Mas ela fala, e isso eu escuto muito de muitas mulheres. Não, meu marido quer, eu vou lá e faço sexo com ele para não deixar ele desprovido, para não deixar ele sem o sexo que ele precisa. Mas aí eu pergunto, e essa mulher, ela tem noção de que ela também precisa desse sexo? Ela quer aquilo para ela? Não. Às vezes ela não quer, na maioria das vezes não quer. Mas ela se submete por medo de ela estar sendo... Ela acha que ela é uma má mulher por ela não estar consentindo ali o ato sexual. Ou ela acha que ela vai perder o marido dela, porque ainda tem muitos maridos que falam, se você não tem em casa, eu vou procurar na rua. Ou tem outras mulheres que chegam para ela e falam,
Ah, se você não fizer para o seu marido, se você não matar a fome dele, ele vai comer na rua. Então, olha quanta coisa na cabeça dessa mulher e quanta preocupação que ela vem tendo e ela tem que lidar com tudo isso. Aí vem a questão da casa, porque uma mulher que é uma boa mulher, ela tem que ter uma casa organizada, uma casa limpa, uma casa bem estruturada, uma casa onde você chega, tá tudo limpinho, tudo cheirosinho, tem a comidinha toda ali certinha na hora, tá. Então, essa mulher tem essa preocupação, às vezes, com um monte de criança em casa fazendo bagunça o tempo todo, mas ela tem que estar com tudo em dia. Então, essa mulher não para o dia inteiro, 24 horas, arrumando, organizando, fazendo tudo para dar conta. Aí você vai para a área de trabalho, sendo CLT ou não, né? Trabalhando no regime de CLT ou trabalhando por conta própria. Essa mulher, ela tem que dar conta do trabalho, ela tem que ser ótima, ela tem que ser bem sucedida, ela tem que ter êxito. Às vezes essa mulher é responsável pela provisão familiar. Às vezes essa mulher trabalha não é só porque ela está trabalhando ou porque ela quer trabalhar. Não, mas sobre ela também tem a responsabilidade de prover aquela família. Então essa mulher ainda tem a preocupação de que ela tem que levar o dinheiro para casa todos os dias. É a merenda da criança que não tem. É a mistura que acabou lá na geladeira que não tem para fazer. Aí às vezes o filho fica sozinho em casa porque o pai e a mãe trabalham. Essa mãe passa o dia inteiro no WhatsApp, trabalhando no WhatsApp, tomando conta do filho, ligando: filho, já chegou na escola? Filho, já foi para casa? Filho, já deixei a comida pré-pronta no fogão, agora é só você esquentar. Filho, você isso. Filho, já fez o dever? Filho, até que ela consiga chegar em casa. Tem mães que colocam câmeras dentro de casa para que do trabalho ela consiga monitorar os filhos que precisam ficar sozinhos o dia inteiro. Enfim, essa mulher, o tempo todo, a cabeça dela é um turbilhão. É um monte de pensamentos, é um monte de preocupações, um monte de sobrecargas. Agora eu te pergunto, Andresanjo, tem como essa mulher ter saúde? Com toda essa sobrecarga? Saúde Mães emocional? atípicas. Oi? Sem falar das mães atípicas. Sem falar, com certeza. Tem um acúmulo ainda É maior. verdade, é verdade. É muita coisa, né? É muita responsabilidade. E às vezes, Eleudes, o que chega de informação é que a mulher, apesar dela ter crescido no mercado de trabalho, ela estar galgando lugares, ela tem se tornado, em algumas casas, a cabeça dessa casa, a Sim, responsável maior, né? Porque por vezes o marido, quando a criança é atípica, não é em todos os lares, mas em alguns, essa mulher ela vai estar sozinha na educação dessa criança. E tem criança que precisa fazer terapia ocupacional, precisa passar por psicólogo, e essa mãe vai para cá, vem para lá e ainda tem a profissão dela, né? E assim, e ela vai fazendo, porque precisa ser feito para dar uma qualidade de vida melhor, um desenvolvimento melhor para essa criança, né? E ela não acaba não olhando para ela mesma, ela vai deixando de existir na própria história dela, dentro dela mesma e às vezes dentro de casa, porque ela só é aquilo que ela faz. sim, sim. E além de tudo isso, tem a questão também da autocobrança e do perfeccionismo, que aí a gente tem que trabalhar, né? As mulheres que têm isso, têm que trabalhar isso nelas mesmas, né? E aí isso é uma questão nossa, interna, né? E aí essa mulher, ela, tipo, tudo tem que ser do jeito dela. Não, às vezes ela pode até falar assim pro pai: dá um banho na criança, ou dá janta, ou faz você hoje alguma coisa, porque às vezes o pai se acomoda ali e não faz nada, porque essa mãe também ela quer fazer tudo do jeito E o dela. Tem que ser tudo do jeito. Oi? homem, Eleudes, ele tem a facilidade maior. Se você for tirando dele aquilo que ele precisa fazer, ele de fato descansa. Ele tem essa facilidade de descansar. Isso é geral dos homens. Quer ver algo? O homem, quando ele se forma em uma profissão,
ele vai ser essa profissão se deixar até o resto da vida. Tá ali cravado, CLT, um salário mínimo, às vezes não tem benefício hospitalar, né? Mas tem o salário, tem a questão da alimentação, tem a passagem ou combustível e tem o salário, já é o suficiente, eles vão se acomodar a isso. Dificilmente um homem, depois de formado, ele vai buscar outros cursos para aumentar essa graduação dele com a possibilidade de possibilitar essa família crescer também. Mas a mulher não. A mulher, ela faz a formação dela. Às vezes ela já faz a formação quando ela está casada, quando ela já é mãe. E depois disso, ela vai buscando galgar em cima dessa formação, fazendo outros cursos, outras graduações. Ela vai continuar sendo mãe, sendo esposa, fazendo várias coisas, mas ela não consegue se acomodar àquilo que ela já tem como uma formação. Né? Eu já falei aqui em outras lives, a gente ouviu isso junto. A maioria dos canudos de faculdade são das mulheres. São das mulheres. Sim. O homem, ele acaba se acomodando, né? É um perfil deles mesmo. Eles se acomodam naquela profissão que eles escolheram e geralmente não fazem curso para melhorar, para aperfeiçoar, e já é o suficiente. Mas a mulher não. A mulher, ela vai indo, ela vai indo, ela vai indo, ela vai indo, ela vai indo. Verdade. Verdade. Então, quanto ao esse perfeccionismo, né? Essa busca pelo perfeito, pelo melhor sempre, né? A gente precisa trabalhar isso. E um lugar muito bom para a gente trabalhar isso é em terapia. Que a gente começa a se olhar, né? A gente começa a identificar que a gente tem esse padrão de comportamento, essa necessidade, e isso está sendo algo que está nos destruindo às vezes. Então a gente precisa ter consciência disso e saber adotar medidas para começar a mudar isso. Então, um exemplo é essa mãe que, tipo, às vezes ela tá lá sobrecarregada, o marido tá lá deitado vendo televisão, mas ela tá fazendo 1 milhão de tarefas. Ela tá gritando pro menino, vai tomar banho, o outro vai escovar o dente, o outro faz o dever de casa enquanto ela tá na cozinha fazendo a comida, e o esposo tá lá deitado vendo televisão. E aí ela poderia sim chegar para ele e falar assim: fulano, dá para você ajudar o filho A no banho e o filho B no dever de casa enquanto eu estou fazendo isso aqui? Dá para você ajeitar a mochila de fulano para o dia seguinte? E parará e pererê? Daria. Eu sei que é cansativo às vezes. Eu já ouvi muitas mulheres falarem assim: poxa, mas se eu tiver que ficar dizendo para ele tudo que ele tem que fazer, eu fico mais cansada ainda. Então eu prefiro eu mesma fazer. Mas se essa mulher nunca se colocar nesse lugar de instruir esse homem, porque a verdade é que os homens não são na educação infantil, né, na sua primeira educação, moldados para esse cuidado do lar, para essas demandas e essas necessidades. Eles são educados para ir lá fora trabalhar e trazer o provimento para dentro de casa. Então eles não têm essa habilidade. Então a gente precisa, como mulher, sim, ensiná-los a fazer isso. Afinal de contas, não estamos nós agora do lado de fora no mercado de trabalho tendo que também fazer parte da provisão do lar? Então, por que não educar também esses maridos para que haja uma divisão nas tarefas domésticas, né? Para que haja para que haja uma diminuição nessa sobrecarga de atividades que hoje nós mulheres enfrentamos no nosso dia a dia, nessas inúmeras funções que a gente tem que exercer. E como consequências, Andresângela, a gente tem, dentro de tudo isso que a gente tem construído aqui, como consequência, a gente tem o esgotamento emocional. Né? Muitas mulheres elas estão começando a ficar esgotadas emocionalmente. A gente tem também o burnout, que é o esgotamento no ambiente de trabalho. Muitas mulheres estão apresentando esses sintomas. A gente tem ansiedade, depressão. Ansiedade, depressão é um mal do século hoje em dia, né? Inúmeras pessoas estão apresentando quadros de ansiedade e também de depressão. A gente tem mulheres com problemas físicos, né? Com distúrbios do sono, ou essas mulheres sentem muito sono, ou elas ficam com insônia. Ou elas querem dormir demais, ou elas perdem completamente o sono. É aquela mulher que deita para dormir
e parece que acorda no outro dia tão cansada quanto foi dormir, porque não consegue dormir bem, não consegue entrar no sono REM. Essas mulheres estão com dores musculares, enxaquecas frequentes, problemas hormonais, às vezes com ciclos menstruais irregulares e mais alguns outros sintomas graves. Isso sem contar aquela mulher que entra no período da menopausa, que já tem que enfrentar vários outros problemas durante a fase da menopausa. E aí tem os impactos também nos relacionamentos, né? Aí a gente começa a ter problemas no casamento, problemas na relação com os filhos, problema nos vínculos sociais. Quem é da igreja, né, que tem, ou quem é de qualquer outro ambiente religioso, ou seja, que tem ali um vínculo social, pode começar a desenvolver problemas nesses vínculos sociais também. Por quê? Falta de paciência, irritabilidade, um cansaço frequente. Tudo isso impacta na nossa regulação emocional. Então a gente fica muito mais difícil para a gente conseguir ter habilidades emocionais e cognitivas para lidar com as situações adversas do dia a dia. Porque acontecem situações na vida e a gente precisa ter equilíbrio para lidar com aquilo, mas às vezes a gente está tão assoberbada, tão sobrecarregada, tão esgotada, que uma gotinha d'água de algo que acontece em um ambiente que você tem de convivência, o seu copo transborda. E aquilo ali vira uma coisa enorme. Mas por quê? Porque você está no seu limite, você não está aguentando mais nada. E é por isso a importância de você ter um lugar de fala, um lugar de escuta, um ambiente apropriado que você encontra em terapia. Para você esvaziar esse copo ao longo do processo, para que você consiga desenvolver essas habilidades emocionais para lidar com tudo isso. Porque as cobranças sociais são grandes. As externas são grandes, mas as internas também. E a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. É interessante a sua fala, Eleudes, porque quando as mulheres, qualquer pessoa, ela vem para o ambiente terapêutico, quando nós começamos a descascar essa cebola, a gente percebe que o que trouxe elas foi só a gota d'água. Foi só Sim. a que pingou, que já colocou tudo para fora. Mas que, na verdade, internamente, tem muitas coisas ainda para ser trabalhado, os motivos são outros. Sim. Chegaram aqui. Alô? Andresângela? Tá conseguindo me ouvir? Agora sim, porque estava travando. Vou aqui a nossa querida Márcia Assunção. Gabriel Eduardo aqui dizendo oi. Então, vamos lá. Eleudes, quais são os sinais que a saúde emocional não vai bem e o que fazer a respeito? É verdade, Café com Propósito está dizendo aqui, ó, só quando realmente dói. É por aí. Por aí. Verdade. Quando realmente dói, né, que a gente normalmente busca ajuda e a gente busca ajuda pela dor. Mas no processo terapêutico a gente, como você disse, vai descascando essa cebola e a gente descobre que aquilo ali é só a gota d'água mesmo. O problema está muito maior e muito lá, é muito mais antigo, digamos assim, né? Isso mesmo. Eleudes, pode responder aí a nossa pergunta? Quais são os Sim. sinais que essa mulher está dando, que a saúde emocional dela não vai bem e o que fazer? Quem que ela deve procurar? Então, sinais são esses sinais que a maioria de nós já estamos sentindo, né? Com esse acúmulo de tarefas e de sobrecarga, né? É um cansaço excessivo e uma falta de energia. Né? Se eu fosse perguntar aqui, quem se sente extremamente cansada a maioria dos dias, né? Às vezes se sente sem energia, qual a mulher que sente isso? Se a gente sair perguntando por aí, vai ser uma chuva de mulher levantando a mão dizendo que elas estão com essa sensação. Né? E muito devido a tudo que eu vim construindo anteriormente com você, né? Tipo, essa mulher não consegue dormir, ela está muito preocupada. A gente precisa de ter uma noite de sono de qualidade. Às vezes, a gente não dá muita importância para o sono. A gente olha o sono assim como algo. Às vezes a gente nem se importa com ele, algo natural.
peguei, dormi, acordei. Mas não, gente. O sono é extremamente fundamental para a nossa saúde física, emocional e a nossa saúde psicológica. É extremamente importante para o nosso cérebro. É durante o sono, quando a gente consegue alcançar o sono REM, que a gente consegue alcançar um sono mais profundo, é onde o nosso cérebro vai fazendo uma faxina em tudo que a gente aprendeu, que a gente vivenciou durante o longo do dia. Imagina, você durante um dia, você vê 1 milhão de coisas, os seus olhos, os seus 5 sentidos estão captando informações o tempo inteiro. É o tempo inteiro, a gente é igual uma máquina. Os ouvidos estão ouvindo tudo que está acontecendo ao redor, os olhos estão captando todas as imagens, a gente tem sentido cheiros, a gente fala, a gente toca, e tudo isso se transforma em informações que vão sendo processadas pelo nosso cérebro. E como é que a gente não fica esgotado de tanta informação? Porque quando a gente vai dormir e a gente está lá no sono REM, o nosso cérebro começa a fazer uma faxina. As informações que ele julga que não são tão necessárias e nem tão importantes, ele descarta e ele só vai guardar para as memórias de longo prazo aquilo que ele julga que é realmente importante. E normalmente aquilo que vai para a memória de longo prazo são as informações que tenham atrelados ali algum envolvimento marcante ou algum envolvimento emocional. Então é por isso que questões que envolvem o nosso emocional geralmente ficam guardadas, né? Cravadas, gravadas no nosso cérebro, porque é como se a parte emocional servisse ali como uma colinha para conduzir esse conteúdo para uma gavetinha especial lá dentro do nosso cérebro. Mas a gente precisa de dormir para que esse processo aconteça, para que a gente consiga liberar hormônios para gerar relaxamento dentro do nosso organismo, no nosso corpo, relaxar os nossos músculos, para que o nosso organismo descanse. O dia inteiro a gente come, então o nosso estômago está funcionando, o nosso intestino também. O coração está batendo, o pulmão está fazendo tudo de forma acelerada, de acordo com as suas atividades. E é de noite que o seu cérebro manda todas as informações através do seu sistema nervoso para todo o seu corpo. Ele manda ali informações dizendo que todo mundo pode descansar, todo mundo pode relaxar, todo mundo pode fazer o seu processo metabólico natural e necessário. Então, se a gente não tem uma boa noite de sono, significa que tudo isso não vai estar acontecendo de forma regular, de forma harmônica. E isso, somado a longos e longos tempos, vai trazer um caos generalizado para a nossa saúde como um todo. Então, a gente precisa cuidar do nosso sono, a gente precisa descansar, a gente precisa fazer higiene do sono. Hoje em dia, com o telefone celular, a gente leva o celular para a nossa cama e fica à noite olhando o celular, horas e horas lá, passando aqueles rios. Aí a gente depois fica com insônia. Não pode, a gente tem que fazer higiene do sono. Você, pelo menos 1 hora antes de dormir, você tem que tirar todas as telas, tirar todas as luzes, para que a melatonina vá agindo ali no seu organismo e você consiga entrar nesse processo de sono e de relaxamento que é tão necessário. Então, se a gente não for intencional e a gente viver no modo que eu gosto de chamar de modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, deixando as coisas acontecerem, sem muita reflexão e muita intenção naquilo que a gente faz, ao longo do tempo a gente vai vendo que vai tendo grandes problemas. Outro sinal é a alteração de humor, né? Hoje em dia as pessoas têm tido muita alteração de humor, né? Às vezes... Oi? Sim, eu falei, é verdade. Né? Então, tipo assim, às vezes a gente vê muito isso no relacionamento, né? Você, Andressângela, como terapeuta de casal, você deve ouvir muito sobre isso. Às vezes o marido vai trabalhar e tá com uma mulher, quando ele chega de noite ele encontra outra, não é Também verdade? já ouvi a reclamação oposta, tá? A mulher Com o homem também? oscila de humor também. Porque assim, Pois é. Eleudes, eu acho que a sociedade atual, ela tá. A forma que nós temos vivido, né, no automático, tem sido prejudicial para ambos os lados, tanto para as mulheres quanto para os homens.
né? Só que hoje a sim. gente está abordando aqui especificamente as mulheres. Mas eu já ouvi essa reclamação oposta, que os homens também têm oscilado de humor, né? Tá de um jeito uma hora, de um jeito outra, né? E outra coisa, a respeito da TPM, Eleus, Uhum. se tua vida não tá bem, você já não tá bem no dia a dia, na TPM vem tudo para fora com força total, né? E aí, Verdade. quando nós somos minhas, a maioria. Esse dia eu estava conversando com uma das minhas filhas aqui e eu estava falando sobre isso com elas. Ai, mãe, que dor de cabeça. Ai, não gosto de ficar assim. Eu falei, então você aproveita. Enquanto os sintomas são físicos, que é ruim. Mas às Uhum. vezes a gente tem médio, essa. Agora, quando a gente vai ficando mais velha, os sintomas da TPM, eles se intensificam na área emocional. A gente sente ainda um desconforto, uma dorzinha de cabeça, uma cólica, as pernas doendo. Isso vai variar de mulher para mulher, né? Mas na maioria Uhum. das vezes, conforme nós vamos passando a idade, os sintomas são emocionais. E aí, para o emocional, tem pessoas que fazem até tratamento. Para TPM, fazem tratamento e tudo. Por quê? Porque quando ela chega, essa mulher ela fica muito ansiosa, ou ela fica com sintomas de depressão, mesmo nesse ciclo da TPM, aí, nesse ciclo menstrual, e ela não fica nada bem. Então piora tudo na TPM. Aí tem até agora como é que é? Transtorno disfórico pré-menstrual, que é algo considerado mais grave do que a TPM. E aí esse a TPM já tem que tratar. Esse então tem que tratar mesmo. E precisa às vezes até de terapia para poder equilibrar, porque às vezes por trás dessa disforia aí do transtorno menstrual, pode ter até um transtorno de humor aí escondido. E quando a gente levanta o tapete, a gente acha. Então, às vezes, precisa até fazer terapia por conta disso. Verdade. Então a gente vai vendo que o problema ele vai tomando uma profundidade, né? Às vezes a gente, quando fala assim de alteração de humor, a gente está olhando numa superficialidade, né? Mas quando a gente vai vendo e levantando esse tapete, a gente vai vendo que pode ter coisas ainda maiores aí por trás. Então, como sinais, né, que essa saúde emocional não está indo muito bem, a gente tem aí essas alterações de humor, a gente tem a dificuldade de lidar com o estresse, né? E hoje em dia, muitos têm sido os estresses que as pessoas têm vivido e a gente tem percebido que essas pessoas elas estão é, com mais dificuldade de se conter, né? De ter esse controle emocional. A gente vê muito isso até no trânsito, né? É muito fácil você ver as pessoas se explodindo no trânsito e tomando atitudes drásticas. Ou seja, um cara que já sai de casa armado porque ele pensa: se alguém pisar no meu calo durante o dia, eu já estou pronto. E essa pessoa já vai preparada para algo assim, e ela já está no limite dela, provavelmente tendo vários problemas em casa, emocionais e tudo mais, de relacionamento. Então, alguém tropeça ali no caminho dela e aí essa pessoa, sem pensar ali, movido pela ira, e a gente sabe que quando as emoções elas estão imperando o nosso cérebro, as emoções elas roubam a nossa capacidade de racionalizar. Então a gente não consegue pensar racionalmente para tomar uma atitude, a gente toma atitude de uma forma emocional, e aí é onde a pessoa vai lá e dá um tiro, dá uma facada e ceifa a vida de outra pessoa, às vezes por conta de um retrovisor lateral do carro que foi danificado, ou um vidro ali da frente da lanterna do carro, enfim, ou por conta de uma fechada. Então as pessoas estão tendo dificuldade de lidar com essas questões. Por quê? Porque a maioria delas, e tanto homens quanto mulheres, estão com o seu copo transbordando de tanto estresse e dificuldade de lidar com tudo isso. Então a gente tem também ansiedade, pensamentos acelerados, é essa pessoa que chega à noite para dormir, ela bota a cabeça no travesseiro dela, ela está exausta, ela está cansada, um dia todo trabalhando, mas ela quando fecha o olho dela, a mente dela não para.
Os pensamentos acontecem o tempo todo, a mente não descansa, ela não desliga. E essa mente está o quê? Preocupada com o futuro. Essa mente está pensando, ai, como é que vai ser a minha apresentação amanhã? Como é que vai ser lá que eu tenho que resolver isso da escola? Como é que vai ser amanhã no trabalho? Como é que eu vou resolver tal coisa? O que eu vou falar para fulana? Que não sei o quê. É sempre uma preocupação muito grande com o futuro, né? Ou uma preocupação com que algo ruim possa acontecer. A gente também tem alterações no apetite, essa pessoa começa a ter um aumento de apetite, começa a comer mais, ou ela tem uma diminuição desse apetite e começa a comer menos. A gente também tem a perda de interesse e motivação sobre algo que antes ela gostava. Então é aquela situação onde a pessoa fala assim, nossa, eu gostava tanto de fazer tal coisa, mas hoje em dia eu não sei porquê, mas eu não tenho mais motivação, não tenho mais interesse, eu não gosto mais. Ah, fulano, você não tinha um hobby, você não gostava tanto de, sei lá, de andar de bicicleta, por exemplo, ou de ler livros. É, menina, mas agora não, tô tão cansada, tô tão estressada que eu nem tenho mais vontade de fazer nada. Então, essa perda de interesse e motivação. Também temos sentimento de culpa e autocrítica excessiva. Então, essa pessoa, ela tem um perfeccionismo muito grande, ela é muito exigente, ela quer tudo sempre certo e perfeito, mas a gente sabe que nunca a gente vai conseguir sempre ser sempre certa e perfeita em tudo. Então aí vem o sentimento de culpa e a autocrítica excessiva, porque inevitavelmente ela vai errar, ela vai falhar, porque não somos essa mulher maravilha, a gente não consegue dar conta de tudo com excelência. A gente consegue dar conta de tudo. Conseguimos? Conseguimos. A gente, de fato, as mulheres têm essa habilidade de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, mas nós não conseguimos dar conta de tudo ao mesmo tempo com excelência. A gente pode fazer tudo, mas alguma área da nossa vida vai ficar desprovida. Alguma área vai ficar com alguma deficiência e essa mulher ela pode ter um sentimento de culpa e autocrítica. É o caso daquelas mulheres que, lidando com tudo ao mesmo tempo, acabam negligenciando a educação dos filhos. Por quê? Ela precisa prover a casa, ela precisa trabalhar, ela precisa dar conta da carreira, ela precisa estar bonita para esse ambiente de trabalho, ela precisa cuidar do cabelo, das unhas, cuidar dela, ir à academia, ela precisa cuidar da casa, fazer comida todos os dias, ela precisa fazer tudo, e aí ela acaba não tendo tempo para dar atenção para aquela criança que demanda tanta atenção, porque a gente sabe que criança demanda atenção. Então é aquela mãe que o filho chama para brincar, mas a mãe não quer brincar, o filho quer falar alguma coisa, contar uma novidade. Calma aí, filha, a mamãe está ocupada, estou resolvendo um negócio aqui do trabalho. E essa mãe nunca está presente. Então a gente ouve muito falar, muitos casos de adolescentes, principalmente, que falam que a minha mãe, um exemplo, a minha mãe ou meu pai cuidava de todo mundo, menos da gente dentro de casa. E é sobre isso porque essa pessoa está exacerbada de atividade e ela vai conseguir dar conta de tudo? Vai. Esse filho vai deixar de comer? Não. Esse filho vai deixar de beber? Não. De vestir? Não. Mas esse filho, de repente, vai deixar de ter uma mãe e um pai emocionalmente presente. Por quê? Porque a gente pode dar conta de tudo, mas a gente não vai dar conta de tudo com excelência. A gente precisa escolher o que a gente vai focar para dar conta com excelência. E aí, para falar disso, seria uma outra live, né, Andresa? Falar sobre o nosso propósito como mulher, né? Sim. É possível se perder do propósito, né, Eleudes, diante das muitas responsabilidades. E achar que está no propósito, porque está envolvido em coisas. Sim. E quanto a isso, Andresângela, é o que a gente vê muito, né? Às vezes a gente acha que está dentro do propósito, mas na verdade a gente está num ativismo. A gente está num ativismo e a gente está fazendo tanta coisa, e a gente acha que está sendo tudo muito bom. Mas a gente não consegue enxergar que a gente está saindo do nosso real propósito. E às vezes, para a gente estar no nosso real propósito, o que a gente precisa é só puxar um pouco mais do freio.
é só colocar alguns limites, é só dizer não para algumas situações, porque aí você volta para o seu real propósito. Mas para a gente falar de propósito, a pessoa tem que saber o propósito, né? Qual é o seu propósito? E muitas mulheres não sabem qual é o seu real propósito. Eleuda, essas mulheres que estão percebendo, que estão sobrecarregadas emocionalmente, que já viu aí esses sinais que você compartilhou, que ela não está legal, quem que elas devem procurar? O que que elas devem fazer? Devem procurar, primeiramente, um auxílio em Deus. Né? Como cristã, eu preciso compartilhar essa verdade para vocês. Deus pode todas as coisas, inclusive Ele manda a gente trocar o nosso fardo pelo dele. Sim. Então, essas mulheres que estão se sentindo sobrecarregadas, elas podem procurar esse auxílio em Deus. Mas Deus também nos deixou a orientação de que a gente poderia buscar ajuda com pessoas capacitadas também, porque Deus nos deixou nessa terra para vivermos relacionamentos. É esses relacionamentos que na maioria das vezes nos ferem, mas é esses relacionamentos também que nos curam. Então, a gente precisa buscar esse auxílio com outras pessoas. E que outras pessoas seriam? Pode ser um amigo próximo, né? Uma pessoa que você goste muito. Pode ser ir lá conversar com essa pessoa, desabafar. Também vai buscar, você vai ter um auxílio emocional, vai te trazer um alívio emocional. Mas se você busca uma ajuda mais assertiva, uma ajuda especializada, um lugar onde você tem uma escuta ativa, uma escuta empática, um lugar onde o que você fala não é só um desabafo. O que você fala vai sendo ouvido ali pelo profissional e ele vai captando as informações mais importantes, mais proeminentes, ele vai ajudando, te auxiliando a descodificar todo esse emaranhado que está dentro aí do seu psiquismo, da sua mente. Essa ajuda você tem dentro do set terapêutico com um psicanalista, com um terapeuta ou com um psicólogo. Esses profissionais, eles são capacitados para te auxiliar durante esse processo, para você olhar para dentro de você, enxergar as suas sombras, as suas dores, para você conseguir desenvolver habilidades emocionais, habilidades essas que a gente precisa, tanto quanto beber água e comer todos os dias. A gente precisa ter habilidades emocionais para a gente lidar com as questões do dia a dia, porque senão a gente só vive no modo Zeca Pagodinho. E quem vive no modo Zeca Pagodinho, deixando a vida me levar, agindo e reagindo sem noção do que está acontecendo, essa pessoa ela não tem domínio, ela não tem destino, ela não dirige a vida dela. São as emoções dela que a governam, a direcionam e a dirigem. Então é aquele caso de pessoa que ela está vivendo no ritmo, acontece uma situação adversa, ela reage àquilo e aquilo gera uma consequência e a vida dela toma o rumo daquela consequência. Isso é ter direção sobre a própria vida? Claro que não. Quem direciona a própria vida é quem consegue fazer escolhas mediante as situações. Então, acontece uma situação aqui e eu consigo escolher de que forma eu vou agir ou como eu vou reagir a isso, e isso sim é dizer que eu estou na direção. Caso contrário, é as suas emoções que estão dirigindo a sua vida. E viver uma vida onde você não consegue dirigi-la, certamente não é uma vida onde você vai encontrar prosperidade, sucesso, propósito, porque você não está no controle dessa vida. Então é na terapia, né, com um profissional especializado. E no Bem Viver você encontra esses profissionais. Eu, Andresângela e toda a equipe do Bem Viver, a gente está lá à disposição de vocês para estar trazendo esse auxílio, para estar trazendo esse suporte, conduzindo vocês durante esse processo de autoconhecimento, para que vocês adquiram essas habilidades emocionais. E é nesse lugar que vocês precisam buscar esse auxílio e essa ajuda. Perfeito, Eleus.
Carnaval já passou, né? Há quem diz, e é uma verdade, né? Infelizmente, é uma cultura, que o ano só começa depois do carnaval. Então, você que estava esperando passar o carnaval para iniciar um processo terapêutico, para procurar um médico, para ir no ginecologista, para fazer uma mamografia, né? Para entrar na academia, para fazer alguma coisa, carnaval já passou, tá bom? Conosco aqui, Tati Tranças, Bruna Nascimento e a nossa querida terapeuta capilar, Raquel Barbosa. Agora, Eleudes, já estamos chegando no final. E aí eu tenho a última pergunta para te fazer. No sentido emocional, qual é o lugar da mulher e qual o risco ela corre de não estar nesse lugar? Então, no sentido emocional, o lugar dessa mulher é um lugar de paz, é um lugar de tranquilidade, é um lugar de domínio emocional, de autocontrole, é um lugar de domínio próprio, é um lugar de tranquilidade, de satisfação, de realização. Esse é o lugar da mulher, é o lugar que ela precisa estar tendo essa saúde emocional, porque nós, como mulheres, a gente não é os papéis que nos cabem. Eu ser mãe, eu ser esposa, eu ser psicanalista, eu ser administradora, eu ser isso, eu ser aquilo. Isso não me faz ser quem sou. O que me faz ser quem sou é ser Eleudes. Ah, Eleudes, qual o temperamento da Eleudes? A Eleudes é melancólica. Ah, Eleudes é leal, Eleudes é empática, Eleudes é amorosa, Eleudes é compreensiva, é amiga. Essa sou quem sou eu. Então, o meu lugar é estar consciente de quem eu sou. O meu lugar é estar com satisfação e contentamento em ser quem eu sou. Então, esse é o meu lugar emocional. E o lugar de todas as mulheres é esse também. É o lugar delas saberem quem realmente são, fora, né, sem todos esses papéis. Porque se eu tirar todos esses papéis de mim, quem sou eu? Então, se eu tirar todos os papéis das mulheres que estão nos assistindo ou vão nos assistir depois, quem são elas? Como ser humano. Antes de sermos qualquer coisa, somos primeiro seres humanos. E desde a hora que nascemos até a hora que vamos morrer, a nossa jornada, a nossa vida é para a gente se tornar cada vez um ser humano melhor. E para isso eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou. E o meu lugar é esse. O meu lugar é esse lugar de autoconhecimento, esse lugar de autorresponsabilidade, esse lugar onde eu saio do negativismo, eu saio do vitimismo, achando que todo mundo é responsável por mim, mas eu mesmo não me responsabilizo. Não, meu lugar é esse lugar de autorresponsabilidade, esse lugar de amor próprio, esse lugar de um olhar empático sobre mim mesmo. Então, esse é o lugar de nós, todas mulheres. Né? É um lugar de autoconhecimento e autorresponsabilidade, Andresângela. Exatamente, Eleudes. A gente não sabe qual é o nosso lugar, qualquer lugar nos serve, né? Verdade. E a infelicidade, às vezes, está em não estar no lugar que deveríamos estar. Verdade. Agradecer pela sua participação, né, pelo seu sim, por você vir compartilhar. Não teve vácuo na live, não ficou buraco, né? Foi uma live completa. Me serviu bastante, me agregou. Com certeza, quem for assistir depois também vai ter essa mesma sensação, esse mesmo conhecimento absorvido, né? Vai agregar valores, vai agregar conhecimento. Com certeza aconteceu algo para que a nossa querida Lília não estivesse aqui conosco. Eu não tive como acessá-la para poder entrar em contato com ela, né, para saber o que houve. Mas até então estava caminhando para que ela estivesse. Mas deve ter acontecido algo. Eu quero saber como que uma pessoa pode fazer para entrar em contato com você, para marcar uma terapia, para te chamar para fazer uma palestra,
ou para te chamar para poder ministrar a palavra, né? Como que a gente pode encontrar, Eleudes? Deixe suas redes sociais. Então, vocês me encontram no Instagram, @psique_eleudes. Vocês me encontram através do WhatsApp, no número 991 33 8643. E me encontram também no Instagram do Bem Viver, tá? Como Eleudes Drielli, psicanalista. Bom, vocês me encontram também no meu perfil pessoal, que é psi_Andresângela Xavier. Meu telefone de contato é 994 496078 e também me encontram por aqui pelo Espaço Terapêutico Bem Viver. Dia de sexta-feira nós estamos intercalando, Andréia e eu respondendo perguntas sobre sexualidade. Como já foi falado, nós também temos o grupo de WhatsApp terapêutico e a nossa terapia em grupo também. E agora o Bem Viver também está Bem Viver na comunidade. Você que deseja levar a equipe do Bem Viver até você, entre em contato com o Espaço Terapêutico Bem Viver e veja lá a agenda, qual o tema, como que é possível. Fica tranquilo, porque é uma missão o que nós temos feito. Eleudes, você quer compartilhar algo que você esteja fazendo, no sentido assim de curso, né? Para o pessoal se inscrever, fala aí. Então, para o pessoal se inscrever, no momento ainda não estou fazendo. Eu vou começar agora a partir de abril. Eu vou retornar, né, com café terapêutico, mas agora eu estou finalizando uma formação e aí eu vou trazer bastante novidades depois que eu conseguir finalizar essa formação, que é a formação como especialista em inteligência emocional. Então eu já antecipo o pessoal que vai ter bastante novidade, bastante conteúdo nessa área específica aí da área emocional, né, de desenvolver essas habilidades, ferramentas para auxiliar nesse processo. Vai ter bastante novidade aí após a conclusão dessa formação e aí a gente retoma com o café terapêutico trazendo. Congelou. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Andresângela? Ficou na parte. Tá me ouvindo? Agora eu estou ouvindo. A parte que você ia trazer de volta o café terapêutico. Mais alguma coisa? Então, é isso, que aí quando eu vou vir com café terapêutico, aí eu vou trazer mais informações e trazer todas essas novidades. Amém, Eleudes. Muito obrigada mais uma vez. Uma benção. Que bom que você fez essa. Está concluindo aí emocional. Das lives também eu vou ver. Karina. Amém. Boa noite. Ó, boa noite, Karina. Agora boa noite. Ela vai ficar 4 horas no Espaço Terapêutico Bem Viver. Depois ela vai para o canal do Espaço Terapêutico Bem Viver. Vocês podem ver o local. E eu, cada que entrou, interagiu, chamou as pessoas e vamos juntos. Beijão. Beijo. Tchau. Tchau. Eleu. Oi. Tá bom. Peraí que eu tô aprendendo ainda a mexer. Peraí. Calma aí, filha. A filha já tá aqui do lado. Mãe. Foi. Foi. Beijão. Beijo. Tchau.